Continua com seus olhos fechados. Começa a imaginar agora Jesus na sua frente. Começa a analisar a face de Jesus. Ele te olha de um jeito específico, um jeito que Ele olha só para você. O que Ele está falando com você essa noite? Eu quero que você se lembre que esse momento, onde você está olhando para Jesus, é assim que você deve passar o resto da sua vida. É com os olhos em Jesus. Nós vamos passar mais alguns segundos para você admirar a beleza de Jesus. É um momento seu e Ele. Fala alguma coisa para Jesus. O que você quer dizer para Ele essa noite? Algumas pessoas estão com essa relação meio manchada e você não consegue ver Jesus direito. Parece que a lente do seu pecado está tão manchada que você não consegue olhar para Jesus. Mas o que Ele está querendo te falar hoje? Ele quer limpar essa lente. Ele quer dizer que não tem nada que pode te afastar do amor dEle. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, profundidade. Nada pode te afastar do amor de Deus. E Ele está te falando essa noite isso. Minha filha, você não precisa estar longe. Meu filho, você não precisa estar longe. Porque eu te quero perto. Deixa cair ao chão toda a vergonha, medo, covardia, ansiedade. E se renda nos braços do Pai. Você não precisa fazer força para estar na presença de Deus. É a sua natureza. Se você está bravo com Deus, fala com Ele sobre isso também. Se você está frustrado, fala com Ele sobre isso. Fale com Ele sobre as suas emoções. Nada é mais importante do que esse momento. Nenhuma liturgia, nenhuma música, nenhuma pregação é mais importante do que esse momento onde você está olhando para Jesus. Aproveita. Para alguns, talvez é o primeiro momento nesse mês que você está olhando para Jesus. Não importa, o que importa é que agora você está com Ele.
Jesus, nós te convidamos para estar nesse lugar com a gente. Nós te convidamos para falar aos nossos corações. Ore agora você com a sua própria boca, diga a Ele que você abre o seu coração, que você abre os seus ouvidos, que você abre os seus olhos para Ele. E que você quer vê-lo essa noite, que você quer senti-lo essa noite. Jesus, você é o mais querido, você é o mais amado, o mais desejado, entre milhares. E nós viemos aqui, Pai, te cultuar, te amar, aprender de Ti, que é manso e humilde. Passeie em nosso meio, Jesus. Vem Espírito Santo e leva embora o fardo, o medo, a culpa, a vergonha, a condenação. Leva embora, Pai. Não pertence à nossa natureza isso. Nós queremos te olhar de maneira correta. Nós queremos te olhar com a nossa lente limpa, com o nosso coração puro, as nossas mãos limpas. Clame a Deus agora por santidade. Diga: Deus, é tão difícil para mim ser santo. É tão difícil me manter na linha, Pai. Tenha piedade de mim. Eu sei que se o Senhor me desse o que eu merecia, nem aqui eu estaria, Pai. Mas na sua bondade, na sua misericórdia, o Senhor me chama para perto todos os dias. Vez após vez, suas mãos me alcançam. Vez após vez, o Senhor vai atrás da ovelha perdida, que sou eu. Nos perdoa, Pai, por desviar tão fácil, por cair tão fácil. Nos fortalece. Fortalece as nossas mãos essa noite, Pai. Fortalece os nossos joelhos. Fortalece, Pai, nosso coração vacilante. O que seríamos de nós sem a sua misericórdia, sem o seu amor? Não seríamos nada, Pai. Dá um sorriso para Jesus agora, abraça Ele. E fala para Ele ficar bem perto de você essa noite. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é o amado da nossa alma, o amor da nossa vida. Tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós precisamos, tudo que nós desejamos, está em Ti. Fala conosco essa noite, Pai. Isso aqui é tudo sobre você. Te amamos, te amamos, te amamos. E nunca vamos cansar de dizer que te amamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se assentar. É tão gostoso esses momentos, né, na presença de Deus, onde tem uma musiquinha tocando, pacífica, sem aquele problema do dia a dia, aquele monte de coisa, um monte de tarefa, onde você olha só para Jesus e você fala o quanto você o ama e Ele te fala o quanto Ele te ama. Na minha cabeça é um jogo assim, como se Ele jogasse sobre você uma bola de amor e aí você tentasse retribuir com o seu amor para Ele. Nem se compara o tamanho do seu amor, e aí Ele recebe o seu amor e Ele te taca mais amor. E essa é a vida com Deus. Nunca se esqueça que esse momento onde você tem face a face com Jesus é o momento mais importante da sua vida. Nada mais importa além disso. Nada mais importa além de você estar na presença de Deus. Ministérios são secundários, pessoas são secundárias.
tudo é em segundo plano. Em primeiro plano é você e o amado. É o seu relacionamento com Jesus, é o que mais importa. E eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade em fazer devocional, em estar ali com Jesus. Eu sei, gente, eu sei, o nome disso é luta da carne contra o espírito. A Bíblia fala sobre isso. E não seria chamado de luta se fosse fácil. É difícil, mas você precisa guerrear essa luta todos os dias e manter prioridade, que as primeiras coisas venham em primeiro lugar. Primeiramente, tem que vir o que importa. E isso eu estou falando a respeito do seu tempo de devocional. Primeiramente, o que importa. Você tem priorizado o tempo com Deus? Nem que seja 10 minutos. Eu sei que você consegue mais, mas nem que seja 10 minutos. E hoje nós vamos falar sobre 2 temas muito importantes. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre adoração. E eu quero muita participação de vocês, como tem sido desde o primeiro dia, né? E eu quero perguntar para vocês o que é adoração para você. Quem que vai falar em voz alta? Eu quero várias opiniões. Para você, o que é adoração? Não tem problema errar, tá? Eu gosto muito de erros. Engrandecer o nome de Deus, de alguma forma exaltá-lo. Muito bom. O que mais? Declaração. Declaração do que nós sentimos, de diversas formas. O que mais? O que para você é adoração? Última pessoa, o que para você é adoração? Já que vocês estão todos quietos. Adoração é quando você entra lá no Spotify e aí tem vários ritmos de música, lá tem pop, funk, samba, adoração, e aí você clica lá em adoração e ouve uma música para lavar a louça? É isso? Ótimo, quer comai, quer bebai, faça tudo para a glória de Deus. Esse momento onde... Pode falar. Maravilhoso, reconhecer o senhorio de Deus. Esse momento onde você coloca um louvor, uma adoração, para lavar a louça, pode também ser um momento de adoração. Sabia que você também pode adorar a Deus lavando a louça? E eu descobri isso que é muito real. Que você não precisa estar apenas na igreja, apenas com o ministério de louvor, para adorar a Deus. Isso pode ser feito na sua casa, aspirando a casa, limpando o chão, conversando com as pessoas na rua. Todas essas coisas são formas de adoração. E vocês falaram a essência da adoração. Todas essas características que vocês deram estão corretas e todas podem ser adjetivos que você dá para a adoração. Muitas pessoas então acham que adoração é uma música, ou adoração é um ritmo do Spotify, ou adoração é um lugar específico. Você lembra quando Jesus se encontrou com a samaritana no poço? E ela perguntou, alguns falam que deve se adorar em Samaria, outros falam que deve se adorar em Jerusalém, como se a adoração fosse um lugar. Então, para uns, a adoração é um lugar, é aqui a igreja. Vou para a igreja para adorar ao Senhor. Mas, hoje a gente vai aprender o que é a verdadeira adoração. E uma coisa que vocês precisam saber sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, é que os hebreus, na língua hebraica, se eles repetem uma palavra várias vezes, eles têm o intuito de fixar isso na tua cabeça. Eles têm esse método de repetir várias vezes a mesma palavra com o intuito de que você memorize. Aquilo quer dizer que aquilo é muito importante. Por exemplo, vocês lembram o que está escrito em João 15? Onde falam, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E aí tem umas 2 palavras, e permaneça de novo. Eu acho que tem mais de 20 vezes a palavra permaneça em 10 versículos. Por que que ele repetiu tantas vezes a palavra permaneça? Ele estava sem vocabulário? Não tinha outra palavra para colocar. É porque ele quer focar naquilo. E a palavra adoração aparece 112 vezes na Bíblia.
palavras diferentes que significam a mesma coisa, e hoje a gente vai aprender maneiras na Bíblia que aparece adoração. E uma delas é latreia, que significa serviço sagrado, que significa você dedicar aquele momento, aquilo que você está fazendo, o serviço que você está fazendo para Deus. Então, lavar uma louça, você pode dedicar esse momento como algo para Deus, algo onde está você e Deus, você está fazendo aquilo para como se fosse para Ele, né? Há muito tempo atrás, não vou lembrar exatamente, eu sou péssima de história, deveria estudar um pouco mais isso. Mas antigamente os cristãos eram reconhecidos. Como que você sabia se era um cristão que fazia uma coisa ou qualquer outra pessoa? Vamos por uma cadeira. Como é que você sabia que era um cristão que fez essa cadeira? Eles analisavam cada detalhe. Eles viravam a cadeira de ponta cabeça. E se tivesse muito bem feita por dentro também, toda linda, toda maravilhosa, eles falariam, foi um cristão que fez isso. Porque o cristão, ele carrega no coração dele esse versículo que está na Bíblia, que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, não é só construir uma cadeira, é construir uma cadeira para a glória de Deus. Não é só lavar uma louça, é lavar uma louça para a glória de Deus. Eu brinco com meu marido, e ele sofre muito, infelizmente, com isso. Tudo que se faz na casa, eu pergunto, é esse o padrão do reino de Deus? Às vezes eu peço para ele guardar uma calça, por exemplo, aí ele pega lá o cabide, coloca e enfia no guarda-roupa para ele, está ótimo. Aí eu abro a calça toda torta. Aí eu chamo ele e falo, esse é o padrão do reino de Deus? Aí ele arruma porque existe o padrão do reino de Deus. E ele faz a mesma coisa comigo. Às vezes eu vou limpar alguma coisa e fica sujo um canto. Ele fala, esse é o padrão do reino de Deus? Se Jesus viesse aqui, você acha que ele ia gostar disso? Eu falo, não é o padrão do reino de Deus. Vamos fazer tudo no padrão do reino de Deus. E qual que é o padrão do reino de Deus? Excelência. Excelência. Então existe essa palavra latreia e existe essa outra palavra também, proskuneo. Já ouviram falar dessa palavra proskuneo? Proskuneo é uma outra palavra também do hebraico, que também significa adoração, e ela significa rosto em chão. Ela significa beijar o chão. Então, esse proskuneo significa prostrar-se. Sabe quando você está no meio da adoração, o Espírito Santo começa a falar com você, e você se ajoelha, e tem esse momento você e ele? Este é uma adoração proskuneo. E tem vários outros tipos também, tá? Não vou ficar falando dos 40 milhões de tipos, mas você precisa entender que existe a adoração rosto em terra e existe a adoração fazer tudo como se fosse para Deus. Porque para lavar uma louça, você não vai se ajoelhar rosto em terra e lavar a louça lá em cima, entendeu? São tipos diferentes. Às vezes acontece de uma invadir a outra. Às vezes acontece muito comigo, de estar lavando a louça, ouvindo uma música, ouvindo um louvor, estar ali na presença de Deus, e aí vem aquele amor, aquela presença, e você se prostra em terra. Já tive que parar o carro, às vezes, dirigindo, que eu achava que eu ia bater, de tão forte que estava a presença de Deus. E existem momentos, então, onde uma adoração invade a outra, onde o céu invade a terra, e você se rende. Então, tem momentos aqui de adoração onde o louvor leva a gente para o terceiro céu. Esses são os momentos proskuneo. São os momentos onde você esquece. Esquece que existe qualquer outra pessoa ao seu redor, qualquer outra vida, e é só você e Deus. Então, existem essas duas adorações que eu quero que você saiba hoje, né? Latreia e proskuneo. E adoração é música? Pode ser. A adoração pode ser feita através de música, a adoração não é música, mas ela pode ser música. Você pode pensar às vezes que a Bíblia estava sempre mandando você adorar com músicas, mas a adoração com música só foi instituída no reinado de Davi. Ele que instituiu isso como regra. Ele falou também em 2 Crônicas 29, está escrito, estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi. Então, quando Davi estabeleceu o seu reino, ele estabeleceu pessoas para cantar mesmo, para tocar. E ele usou os parâmetros dele lá para isso. Mas música nem sempre foi uma maneira de adoração a Deus.
E você sabe qual foi a primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia? A primeira vez foi em Gênesis 22. E eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis 22. Quem é da minha célula vai saber que eu falo isso sobre todos os versículos. Mas esse é um dos melhores versículos da Bíblia para mim. Mas é realmente um dos melhores. Vocês lembram da história de Abraão, que foi chamado por Deus para sair da sua casa, da casa da tua parentela, e ir para um lugar onde Deus mostraria? Mó rolê aconteceu no meio do caminho, ele virou o melhor amigo de Deus, caminhava com Deus, e aí Deus falou que ele seria pai de multidões, veio Ismael, depois ele falou sobre Isaac, aí veio Isaac, o filho da promessa, filho de Abraão com Sara, o filho da promessa, sabe aquele que você sonhou? Imagina que você tem uma promessa de Deus na sua vida, imagina que esse dia chega, e você alcança essa promessa. Então, eu acho que Abraão estava assim, muito feliz com Isaac. Com Isaac. E aí, Deus fala para ele. Gênesis 22, 1. Mais tarde, Deus quis provar a fé e a obediência de Abraão. Abraão chamou Deus. Aqui estou. Pega no teu filho Isaac, o teu único filho, a quem tanto amas, e vai para a terra de Moriá, e ofereça-o em holocausto, no monte que eu lhe hei de indicar. Então, Deus pediu para Abraão matar Isaac. Sacrificar Isaac. No dia seguinte, de manhã cedo, e eu acho isso muito lindo, porque no dia seguinte, de manhã cedo, ele se levantou para ir. Eu imagino se fosse eu. Eu acho que eu ia demorar uns 4 meses para falar, Deus, é isso mesmo? Você tem certeza? Mas não, no dia seguinte, ele ouviu de manhã cedo, ele preparou todas as coisas e subiu. Preparou seu jumento para a viagem, assim como a lenha necessária para o holocausto, na companhia de seu filho Isaque, mais 2 moços, seus criados, e partiu para onde Deus havia dito. Ao 3º dia de viagem, Abraão viu de longe o lugar para onde se dirigia, e disse aos moços que iriam com ele: fiquem aqui com o animal, porque eu e o meu rapaz vamos até ali para adorar, e logo regressaremos. E essa foi a primeira vez que foi falado sobre adoração na Bíblia. Quando Abraão fala, eu vou lá adorar com Isaac. Abraão pôs a lenha do holocausto às costas de Isaac, acendeu o fogo, pegou no cutelo e prosseguiram juntos. Pai, disse Isaac, temos lenha, temos lume para o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina que você é Isaac. E teu pai fala que você vai subir para adorar. E aí está você e a lenha nas costas. Isso te lembra alguém? Alguém que estava indo adorar com uma lenha nas costas, com um madeiro nas costas? E aí ele falou, Deus proverá o cordeiro. Deixa eu achar onde está falando Deus proverá o cordeiro. Versículo 8, Deus proverá um cordeiro, meu filho. Olha essa palavra, Deus proverá um cordeiro. Está escrito cordeiro na tua Bíblia? Cordeiro. Quando chegaram no local onde Deus havia dado, Abraão construiu um altar, colocou a lenha em ordem, amarrou Isaac. Na minha cabeça podia ter feito antes, Deus podia ter falado, não precisa, na mente de Abraão, para ele não ter que amarrar Isaac. Imagina Isaac sendo amarrado pelo pai. Imagina o trauma que as psicólogas iam ter que lidar depois. Aí, ele deitou no altar como forma de sacrifício a Deus. E neste momento, quando ele pegou o cutelo a fim de sacrificar seu filho, neste preciso momento, o anjo do Senhor gritou-lhe desde o céu, Abraão, Abraão, e respondeu, aqui estou. Baixa a tua mão, não faça mal algum, porque agora eu sei que temes a Deus, a ponto de não recusares nem sequer o seu único filho. Logo a seguir, Abraão reparou
num carneiro que estava por detrás dele, presos pelo chifre de um arbusto. Pegou, então, o animal, sacrificou-o como holocausto no lugar do filho. Por isso, Abraão deu aquele lugar o nome de Deus proverá. E ainda existe um ditado no povo que diz, lá na montanha o Senhor proverá. O que Abraão encontrou, gente, preso num arbusto? Lê aí na sua palavra, na sua Bíblia. Ele encontrou um carneiro. Mas ele não tinha falado que ia prover um cordeiro? O cordeiro ainda estava por vir. Essa promessa de Deus proverá um cordeiro não está falando apenas sobre aquele bicho que estava pendurado na árvore. Está falando sobre outro Jesus, o cordeiro de Deus imaculado que viria. E aí Deus não iria falar, tá bom, não precisa matar. Nesse caso, Deus matou. No caso do cordeiro, era necessário que ele fosse morto. Porque se ele não fosse morto, não produziria frutos. E por que então que eu falo sobre essa história com tantos detalhes? Para que você entenda que isso aqui não é só um acontecimento que aconteceu com Abraão, um negócio que passou na vida dele. Isso aqui é como se fosse um princípio de ação bíblica para nós. É a Bíblia falando, é assim que você deve viver sua vida. É em adoração sacrificial. Eu quero que essa palavra fique na sua cabeça ecoando dia e noite, adoração sacrificial. Adoração sacrificial. Porque a adoração não é algo lindo que você vem dançar aqui apenas. Existem momentos de adoração que são muito lindos. E que você canta, levanta a sua mão mais alto possível e grita, Jesus, eu te amo. Mas existem momentos de adoração que levantar isso aqui é difícil demais. E que se você fala, Jesus, eu te amo, dói demais para sair. Porque existem momentos de adoração que exigem sacrifício. E entregar a promessa, confiando que melhor é aquele que prometeu do que a promessa, isso é muito difícil. Se você ainda não passou por um momento onde você teve que abrir mão das suas vontades, dos seus sonhos, dos seus desejos para obedecer a Deus, você vai passar. Esse é o caminho que Deus tem para nós. Renúncia. É muito importante que vocês saibam que a adoração de Deus não é nada agradável o tempo todo. Tem dias que você sorri, tem dias que você chora, mas em todos você adora a Deus. Igual a música dizia, tu tens meu coração no dia bom e no dia mau. Então, adoração é sacrifício, é entrega. E eu te pergunto, você tem vivido uma entrega sacrificial? Você tem sacrificado ou você acha que adorar a Deus é só colocar um louvor e lavar uma louça? Exige sacrifício, e esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela é praticada em verdade. A adoração ela deve ser verdadeira. Jesus, quando encontrou a mulher de Samaria, ele disse que está chegando a hora, de fato já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que eu digo em verdade? Porque a adoração verdadeira é aquela que você adora quando não tem ninguém olhando. Quando você não posta no Instagram, quando ninguém te acha muito crente, por isso, mas é aquela adoração sacrificial, é aquela adoração no secreto. Quando Davi estava sendo escolhido para ser rei, Deus falou, eu não olho como o homem olha, eu vejo o coração. E isso Deus estava dizendo como é o caráter de Deus, ele não olha como o homem olha. Ele não fica vendo like de Instagram para ver se você é uma pessoa aprovada ou não. Ele olha teu coração. E agora eu te pergunto, seu coração é de um verdadeiro adorador? Verdadeiramente? Quem você é quando não tem ninguém olhando? Você continua adorando a Deus? E o terceiro ponto sobre adoração é que adoração é relacionamento. Uma coisa que eu lembrei que na verdade eu tinha esquecido de falar.
Abraão, está escrito lá em Hebreus 11:19, que Abraão acreditava que Jesus podia ressuscitar Isaac dentre os mortos. Então, quando ele estava para matar Isaac, ele ia realmente matar Isaac. E ele falou que ele voltaria do monte e vamos adorar e voltaremos. Por que ele falou que voltaria, sendo que ele estava na cabeça dele certo que ele ia matar Isaac? Porque ele acreditava que Jesus ia ressuscitar, que Deus ia ressuscitar Isaac, ou Jesus, entre os mortos. Mas até então, ninguém tinha sido ressuscitado. Jesus não tinha sido ressuscitado ainda. E como é que Abraão sabia que Deus ressuscitava mortos, sendo que ele nunca tinha visto isso acontecer antes? Relacionamento. Abraão tinha relacionamento com Deus. Em Tiago 2:23 diz que Abraão foi chamado amigo de Deus e ofereceu o sacrifício. Abraão era amigo de Deus. Então, quando Deus fala para Abraão, vai, sacrifica o seu filho, ele não estava recebendo essa mensagem como um qualquer aí, vai lá e mata tal pessoa. Não é isso, era o melhor amigo dele. E ele acreditava, ele confiava no caráter de Deus. E eu tenho certeza absoluta que Abraão só fez isso, só deitou Isaac para matar, porque ele conhecia Deus, ele conhecia o caráter de Deus, ele passou tempo em relacionamento com Deus. Ele passava manhã, tarde e noite na presença de Deus. É por isso que ele falou, vamos adorar e voltaremos. E eu te pergunto, você conhece Deus de verdade? Ou você conhece o Deus dos seus pais? Ou você tem a fé dos seus pais? Ou você vem para a igreja porque mandam você vir? Você vem aqui porque aqui você encontra o amado da sua alma? Você lê a palavra de Deus porque lá onde você encontra refrigério para a sua alma? Ou porque, estão mandando eu ler, né? Deus tem que ser o nosso melhor amigo. E quando eu digo melhor amigo, eu falo aquele que conhece todos os seus podres, todos os seus pecados. Adão, quando pecou, ele fugiu de Deus, certo? Ele se escondeu. Não foi isso que ele fez? E foi porque ele fugiu que foi necessário vir um segundo Adão. Hebreus chama Jesus de segundo Adão, aquele que veio para religar aquilo que Adão tinha quebrado. Então, Adão, quando pecou, ele fugiu de Deus. Mas e Davi? Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, depois de ter assassinado e adulterado. E por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Talvez no meu julgamento, se eu olhasse Davi hoje, eu ia falar assim, legal, você é interessante, não vai andar comigo, não vai sentar na minha mesa. Porque eu ia julgar ele, porque ele é assassino e adúltero. Mas por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele pecou, ele correu para Deus e não de Deus. Adão correu de Deus, se escondeu de Deus. Davi correu para Deus. Tem uma diferença em você falar, errei, meu pai não pode descobrir isso. E tem uma diferença de você falar, errei, eu preciso da ajuda do meu pai. Eu preciso que meu pai me ajude a lidar com isso aqui que eu fiz. E é por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É por isso que Jesus veio cumprindo uma promessa que Deus fez a Davi. É por isso que Deus fez essa promessa a Davi, de que existiria um rei da linhagem de Davi, que sentaria no trono para todo sempre. Jesus veio cumprir essa promessa. Por muitos outros motivos também, mas esse era um dos motivos. Deus tinha prometido isso a Davi. Então olha como era lindo o relacionamento de Deus com Davi. Era lindo. E eu quero muito que o meu relacionamento com Deus seja parecido com o de Davi. Aonde Ele conhece os meus piores dias. Aonde eu, às vezes, choro e não consigo não sai nenhuma palavra de tão aflito que está o meu coração. Mas Ele me recebe. Mesmo que eu passe por desertos, porque vocês acham que Salmos foi escrito por vários autores, mas Davi foi um deles. Você acha que ele escreveu quando ele estava no palácio, os Salmos?
de Deus, eu te amo, você é o amado da minha alma, meu refrigério. Você acha que ele escreveu quando ele estava no palácio? Ele escreveu quando ele estava na caverna de Adulão, onde ele estava fugindo de Saul. Ele passou anos e anos e anos e anos e anos e anos fugindo de Saul. E ele escreveu todas aquelas cartas de amor, declarações que a Agnes falou, quando ele estava na pior. E ele permaneceu com esse coração no melhor. Na segunda parte a gente vai falar sobre caráter, e eu vou fazer um gancho desse momento onde Davi estava na pior, para ele manter um caráter aprovado. Vocês estão entendendo o quão necessário e quão bíblico é a adoração? E que não é um mar de rosas? E que eu não estou prometendo que se você começar a adorar a Deus amanhã, sua vida vai mudar e nunca mais vai derramar uma lágrima. Aí que muda as coisas, aí que você derrama lágrima. Aí é lágrima atrás de lágrima. E a segunda parte dessa primeira parte, ainda no tópico de adoração, tinha ponto 1, que é o que é adoração, e agora o ponto 2, que é princípios práticos para desenvolver uma consciência de adoração. Como é que eu sou consciente de que eu preciso adorar a Deus? A primeira coisa é que você precisa entender o que já foi falado. Tudo que você faz é uma forma de adoração a Deus. Tudo. Até o trabalho. O trabalho é uma maneira de adorar a Deus. E eu sei que muitos aqui podem não trabalhar, mas a escola é uma maneira de você adorar a Deus. Você faz provas para a glória de Deus. E você acha que Deus está sendo glorificado quando você cola? Você namora para a glória de Deus. E você acha que Deus está sendo glorificado no seu namoro? Você conversa com seus pais para a glória de Deus. E você acha que Deus está sendo glorificado no seu relacionamento com seus pais? Faça tudo para a glória de Deus. Quando sua mãe mandar você lavar louça e você está querendo matar ela, lembra, não é para minha mãe. E apesar de eu amar muito ela, às vezes não é para ela, é para Deus. E eu vou fazer com excelência. É tudo para a glória de Deus. Amém? Não é para pessoas. É para Deus. E o segundo ponto é: a sua adoração está te tornando mais parecido com Jesus. E tem uma frase que eu quero que você anote: você se torna aquilo que você adora. Essa frase é muito verdadeira, mas você se torna aquilo que você adora. Ou você acha que se você ficar vendo pornografia o dia inteiro, quando você tiver relacionamento com a sua esposa, vai ser algo santo? Você vai querer reproduzir a mesma coisa. E isso não é santidade. Você se torna aquilo que você adora. Ou você acha que se você ficar ouvindo funk o dia inteiro, quando você estiver sozinho, vai vir palavras de eu amo Jesus? Eu amo Jesus? Jesus é tudo para mim? Ou vai vir aquelas cenas que estão lá dentro da sua cabeça, lá no seu subconsciente? Ainda bem que tem a parte 2 da aula daqui a pouco, que eu vou falar sobre como ter caráter de Cristo. Tem salvação, gente. Ou você acha, meninas principalmente, menino também gosta bastante, mas menina principalmente, que você fica vendo vídeo de fofoca o dia inteiro. E quando chegar a menina que fez alguma coisa que você não gosta, você vai falar, é tudo para a glória de Deus. Não vou falar nada de ninguém, porque eu amo Jesus, você acha? Não seja retardado. Seja sincero. O que você alimenta? A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. O que você vê alimenta a sua alma. O que você vê? O que está alimentando a sua alma? Sua alma está sendo cheia de pornografia, de fofoca, de comparação, de meninas que você gostaria de se parecer, mas você nunca vai conseguir, porque na sua cabeça você nunca consegue nada. Encha a sua mente e o seu coração das palavras de Deus.
Meditação para o mundo, quando eu falo você tem que meditar na palavra de Deus, meditação para o mundo é você esvaziar a sua mente, certo? Quando eu falo, vou fazer uma meditação aqui, isso é para você esvaziar a sua mente, não pensar em nada. A meditação no padrão de Deus não é para você esvaziar a sua mente, é para você encher a sua mente. Encher a sua mente da coisa certa. Para que no momento que você estiver sozinho, querendo pecar, venha o braço forte de Jesus falando, eu estou com você. Eu sei que esse deserto é difícil, mas eu estou com você. A sua adoração te torna mais parecido com Jesus. E eu li um livro chamado Você é Aquilo que Você Ama. Super recomendo. E esse livro explodiu minha cabeça, porque ele falou que às vezes a gente não ama aquilo que a gente acha que a gente ama. A gente às vezes fala que a gente ama Jesus, mas na verdade quando a gente vai ver no dia a dia, a gente não ama Jesus. Porque não tem nada de Jesus no nosso dia a dia. Ou a gente fala que a gente não ama pornografia, mas quando você vê no seu dia a dia, está cheio de pornografia. Então você não ama aquilo que você diz amar. Então toma cuidado com o que você se alimenta. E o terceiro e último ponto, bem rapidão, é que a adoração é a única coisa que nós vamos fazer no céu. Não tem pregação do evangelho, não tem exortação, expulsar demônio, e não tem nada disso. É adorar Jesus. Muitas vezes eu pensava nisso e falava, que tédio. Imagina, a vida inteira só assim, santo, 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 santo. Que tédio. Até que eu percebi que em Apocalipse fala sobre os anjos que são cheios de olhos e quando eles fecham os olhos eles cantam santo, santo, santo e eles piscam e cantam santo, santo, santo. Por que que os anjos cantam santo? Porque cada vez que eles olham para Jesus, eles descobrem uma nova face, uma nova beleza, um novo caráter. E, gente, se você passar a eternidade inteira descobrindo Jesus, não é o suficiente. Descobrindo a beleza de Deus não é o suficiente, porque Ele é muito maior do que você imagina. Então, eu te garanto que não vai ser chato. Vai ser a melhor coisa da sua vida. Então, se nós vamos fazer isso toda a eternidade, não é melhor a gente começar a aprender a fazer isso direito agora? Porque, às vezes, a gente não consegue aguentar meia hora de louvor aqui, a gente fala, que hora que o cara vai subir para orar? Né? Lá na farm onde eu servia, tinha Ministry Night toda segunda noite, que era 2 horas de louvor. Só louvor, 2 horas. Aí tinha dia que eu ia amarrada, mas muito amarrada. Que eu falava, Deus, 3 músicas já estava bom. Mas precisa ser 2 horas aqui, eu não tenho nem mais o que falar para você. E aí foi no começo, mas depois eu fui descobrindo que conforme o tempo vai passando e você vai adorando a Deus, tem mais coisas para você descobrir, tem mais coisas para você amar. Amém? Então, eu queria muito que você pensasse nisso. A gente vai ter um break de 5 minutos. Que você pensasse nisso. Será que você está adorando Jesus da maneira correta? Será que a sua vida está subindo como aroma suave, agradável a Deus? Ou Ele tem que tampar o nariz quando você chega perto? Teremos um break de 5 minutos agora. Todos nós aqui. Então, o primeiro período foi sobre adoração. E boatos de que vocês estão tristes, que vocês estão apanhando muito. Eu gosto assim. Eu quero que vocês anotem tudo que vocês ouviram que bateu nos 6. E vocês leiam toda vez, para bater todo dia. Porque vocês só crescem apanhando. Pelo menos eu só aprendo de verdade quando Deus me dá um murro. Queria aprender de outro jeito, mas não consigo. Esse segundo momento, a gente vai falar sobre caráter de Cristo em nós, né? Porque a gente já viu que somos pecaminosos e carecemos da glória de Deus, certo? Tem alguém aqui santo com um bagulhozinho assim na cabeça? Que esqueci o nome? Isso aí, na cabeça? Ninguém. Então, a gente precisa de Cristo. E para te explicar isso, eu vou exemplificar algo que eu aprendi na Jocum, então eu estou copiando deles, do Lauren Cunningham. Pode pôr, chamado de árvore da crença. Vocês estão conseguindo enxergar? Essa é a árvore da crença. Eu acho que se desligar dessa daqui, acho que dá para ver melhor. Mas é tranquilo.
tranquila essa foto, é facinho. Agora deu para enxergar, né? Vocês estão enxergando. Essa árvore da crença é vocês. Olha como vocês são bonitinhos. Vocês são essas árvores da crença. E por que é importante vocês entenderem isso? Para vocês saberem como é que é formado, como é que vocês pensam, como é que vocês raciocinam, como é que da onde saiu os seus traumas, suas ações, suas coisas. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o solo. O solo é muito importante, que é aquela parte cinza onde está a raiz, para quem não sabe o que é solo. E ali no solo tem uma seta escrito cosmovisão. Quem sabe o que é cosmovisão? Levanta. Não, você não pode. Outra pessoa, você pode. Não, é porque ele já sabe, eu contei. O que é cosmovisão? Visão de mundo, olha que lindo. Cosmovisão vem da palavra cosmo, que significa mundo, e visão, que significa visão. Então, é visão de mundo. Entendeu? Então, a sua cosmovisão é a maneira como você vê o mundo. Certo? Aqui no Brasil, vocês sabem, vamos supor que as meninas estão grávidas. Aí elas parem um bebê, e o bebê nasceu com uma pinta na ponta do nariz, assim. Aí, a Isabela aqui, ela pariu, e ela teve bebê na ponta do nariz, tinha uma pinta dele. O que ela faz? Abre um buraco no chão, enterra ele vivo, e pronto. Não é assim que a gente faz aqui no Brasil? Vocês nunca viram isso acontecer no Brasil, gente? Tem muita tribo que tem isso aí, tá? Tem muita tribo indígena que, se o seu filho nasce com um mínimo defeito, você deve enterrá-lo. E tem tribos que você deve enterrá-lo porque o defeito é ser mulher. Então, nasceu, tem 50% de chance de viver. Ou pode ser homem ou pode ser mulher. Nasceu, é homem, cria. É mulher, mata. E mata como? Enterra viva. Enterrar de maneira viva, não é? Enterra viva. Nossa. E isso, para você, quando eu falei enterrar viva, o que gerou de sentimento dentro de você? Estranho, né? Nossa, que negócio estranho. Como é que eu vou enterrar um filho vivo? Porque não é só cosmovisão. Agora, se você chega para uma tribo que faz isso e você fala, não, meu filho não importa, ele pode nascer com o pior defeito de todos, pode nascer sem cérebro, eu cuido dele para o resto da vida, vegetando para o resto da vida, porque ele é o meu filho querido e amado. Ele vai falar, você é retardado? Que estranho. Você vai continuar com o filho desse jeito? O nome disso é cosmovisão. Se o Mateus chega aqui domingo que vem comigo, como esposa e mais 11 mulheres. E chega aqui e senta as 11, uma do lado da outra. Você vai falar assim, que estranho, né? Que esse cara é crente, né? Mas se você chegar, por exemplo, na Índia e falar que você tem uma esposa só, eles vão falar, ué, mas que estranho. Ninguém gosta de você, não? Você é feio desse jeito? Você fede? Porque lá é muito comum ter várias esposas. O nome disso é cosmovisão. É a visão que você vê o mundo. E quem que te ensina a cosmovisão? A sua cidade, o lugar onde você está inserido, né? A cultura, os seus pais principalmente. Tem pessoas que eu já vi que os pais ensinam, eu tenho nojo, que os pais ensinaram essas pessoas que é super ok descascar uma banana e tacar no vizinho. Isso acontece lá no meu condomínio. O cara descasca a banana e taca na casa do vizinho ou no chão. E para ele é tipo assim, eu não sei, ele come muita banana, ele come umas 10 bananas por dia. Eu saio da minha casa, tem um monte de banana no chão, assim. Porque para ele é normal isso. Talvez a cosmovisão dele, onde ele cresceu, a mãe dele ensinou que é adubo. É adubo para a grama do condomínio. Na floresta amazônica pode até ser, gente, mas no condomínio não é. Cosmovisão. E a sua visão do cosmos, a sua visão de mundo é muito importante.
Agora eu te pergunto sobre esse assunto aí da monogamia, da poligamia, que é você ficar com uma mulher ou várias. Qual que é o certo? Se você chega para um indiano e você fala, o meu é o certo, vou matar você. E ele fala, não, o meu que é o certo, eu vou matar você, vou te explodir com uma bomba. Pegou até na barba aí, né? Lembrou do passado obscuro. Quem que vai ganhar essa guerra, gente? Qual que é a cosmovisão certa? Se eu chegar para o meu vizinho e falar, você não pode tacar casca de banana no chão. Quem te ensinou isso? Ele fala, minha mãe. E na minha cabeça eu posso. E eu falo, não pode. Quem que está certo? Quem que ganha essa guerra? Você vai, obviamente, defender a sua cosmovisão, né? Você fala, não, na minha cosmovisão, eu acho que a Amanda está certa. Não, eu acho que o indiano está certo. Tem que ter um monte de mulher mesmo. Você vai defender a sua cosmovisão. Mas e numa guerra cultural, assim, qual que é a cosmovisão certa, gente? Quero muito que vocês acertem essa resposta. Não podia falar, né? Porque você já sabe. A cosmovisão bíblica. A sua cosmovisão tem que ser bíblica. E num debate, não é eu acho que, ou eu acho, é a Bíblia. Por que que isso está errado? Porque a Bíblia diz de tal maneira. Algumas pessoas aqui podem ter crescido num ambiente onde a cosmovisão que os seus pais te ensinaram é a cosmovisão bíblica. Mas existem pessoas, como eu, por exemplo, que não cresceram no lugar onde a cosmovisão ensinada foi a cosmovisão bíblica. Eles tentaram muito. Mas em alguns pontos eles erraram, meus pais. Porque eles não conseguiram ensinar 100%. E pensa aí, da sua cosmovisão é bíblica? Às vezes não. Às vezes é 50%. Mas tem uns pontos que você acha que não é. E a Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus, Ele nos transporta do império das trevas. Então você imagina uma máquina catando uma árvore lá de baixo. Ele nos transporta do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então você saiu de um terreno e entrou no outro. Esse outro terreno que você entrou tem esse solo, cosmovisão bíblica. Então quando você aceita Jesus, Ele começa a mudar a sua cosmovisão. Aonde você começa a perceber que o certo é o que Deus fala que é certo. Não é lindo esse plano de Deus? Ele não é lindo? É fofo. Essa é a cosmovisão. Alguma dúvida de cosmovisão? Na cosmovisão, a sua árvore, né, aí começa a entrar você, não apenas o mundo. A sua árvore tem raízes. E essas raízes são as crenças. Então, você tem a crença de que você só pode ter um esposo, uma esposa. Você tem a crença de que não pode tacar banana na casa do vizinho. E você tem várias crenças. E isso forma a sua raiz, o seu tronco. Aí eu vou, não sei se eu falo. Tem algumas crenças, gente, que precisam ser mudadas. Porque a gente muda o solo, mas a gente não muda algumas crenças. Tem pessoas aqui que têm crenças de que vocês foram rejeitados e abandonados, e traídos e humilhados e serão assim para sempre. E essa crença precisa mudar. Sabe quando você se sente rejeitado e ninguém está te rejeitando, mas você está se sentindo rejeitado? Isso é uma raiz de rejeição. A sua crença diz que você foi rejeitado, algum momento da vida, logo você sempre será. A gente precisa adequar as nossas crenças, né? Ficou pesado o clima agora. Mudou. As nossas crenças vai subindo e tem o tronco. O tronco são os nossos valores. Aí já é algo que já é visível a olho nu, né? Você já consegue ver, porque a raiz, eu não consigo ver a raiz de vocês. Eu não consigo ver as crenças que vocês têm. Talvez algum de vocês creiam que é ok tacar banana no vizinho. E eu não consigo enxergar. Mas aí, eu estou vendo os seus valores. Como é que eu vejo os seus valores? Através das suas decisões, porque a gente toma decisão baseada nos nossos princípios e valores. Né? Tem algumas pessoas que falam que não vão casar, e eu não estou falando sobre celibato, tá? É outro assunto. Mas tem pessoas que falam que não vão casar porque só apareceu um homem ruim na vida. Então, logo, todos os homens são ruins. Logo, eu não vou casar,
você tomou essa decisão baseado no seu valor. E família não é seu valor. Então, por isso que você tomou essa decisão. Não é um valor para você. Tem gente que quer ser um grande businessman, uma grande businesswoman e quer dominar o mundo porque isso é o valor para você. Então, olhando para você, eu consigo identificar, cara, essa pessoa, ela quer ser uma grande mulher de negócios, um grande homem de negócios, porque são os seus valores. Tudo certo com os seus valores? Depois dos seus valores, que é o seu tronco, vem os seus galhos. É galhos, depois ramos, né? Vem os seus galhos. E os seus galhos são as suas decisões. Decisão por não casar. Decisão por começar uma faculdade X ou Y. Ou decisão, pode ser das grandes ou das menores. Todas as suas decisões vêm de um lugar. Então, não adianta você falar, nossa, do nada eu decidi isso. Nem sei de onde que eu tirei isso. Do nada. Não foi do nada. Tem todo um sistema de valores, todo um sistema de crença, todo um sistema de cosmovisão por baixo das suas decisões. E você decide as coisas baseado no que você acha que é certo, baseado no que te ensinaram que é certo. Ou você quer ser rebelde baseado no que te ensinaram que é certo, mas você quer fazer o errado. Essa é a sua decisão também. Você pode decidir pelo certo ou pelo errado. E aí, depois das decisões, vem os ramos, e os ramos dão os frutos. E os frutos são as nossas ações. São as nossas ações. São aquelas... ficar com a pessoa que não deve. Sabe aquelas ações? Assistir pornografia. Ou me isolar. Aquelas ações que a gente toma. Aquela que é visível para todo mundo. E aí tem gente que fala, não sei de onde que eu tirei isso. Não sei por que eu tomei essa decisão, essa ação. Não sei por que eu fiz isso. Sabe, sim, talvez você não tenha consciência, mas eu estou vendo que tem todo um sistema de uma árvore inteira aí por dentro. E o pior, gente, não sejam essa pessoa, mas você vai perceber que você era até agora, mas a partir de hoje você não vai mais ser. Eu quero mudar minhas ações. Então, a partir de hoje, eu vou parar de fazer tal coisa. É como se eu estivesse pegando uma tesoura e cortando todas as maçãs. Porque eu vou parar de fazer tudo isso. O que vai acontecer daqui 2 dias? Vai nascer outra maçã ali. Ué, você não lidou com o problema de verdade? Você cortou a ação? Não, eu não vou mais assistir pornografia, eu vou pagar o aplicativo do celular. Talvez por 2 dias você aguente. Mas aí, se você cortar a ação, gente, dura pouco. A natureza clama para nascer de novo. Você precisa ir em algo mais profundo, você precisa ir além. Você precisa pensar nas suas ações e ver que você tomou essas ações porque foi uma decisão. Você decidiu isso. Mesmo que baseada por hormônios, não importa, foi uma decisão sua. E essa decisão está atrelada a valores. E esses valores vêm das suas crenças, e essas crenças vieram da sua cosmovisão. Você tem que descer. Tá bom? Por isso que no discipulado com as meninas, eu trato pouquíssimo ação. A pessoa fala, eu quero parar de fazer tal coisa. Eu falo, não me interessa se você quer parar de fazer, eu quero tratar a sua raiz. Eu quero ver que tem uma raiz de abandono gigante aí, e ela está produzindo fruto que você nem sabe. Você está produzindo fruto que você gostaria de mudar, você passa anos tentando mudar, não consegue mudar porque está além do que você consegue enxergar. E agora eu estou deixando bem à vista para vocês. Então eu quero que vocês decorem isso aqui, gente. Que vocês memorizem, que vocês nunca esqueçam disso. Se vocês jogarem no Google, Árvore da Crença, o nome disso aqui é Árvore da Crença, vocês vão achar. Vai achar mais fácil ainda em inglês, Belief Tree, porque veio da Jocum, né? Jocum é algo internacional, então vai estar mais fácil em inglês. Então isso, por que eu estou falando de tudo isso? Porque isso aqui, gente, define seu caráter. O que é caráter? Fala para mim, o que vocês acham que é caráter? Característica, o que mais? Sua essência. O que mais? Que é seu caráter? Todo esse rolê aqui gera uma ação, certo? O fruto, a ação. Quando você repete uma ação várias vezes, aquilo vira um hábito. O hábito repetido várias vezes forma o seu caráter. Então, às vezes a gente quer mudar o caráter, mas a gente não vê a raiz do problema.
Entendeu? De acordo com o dicionário, Aurélio, caráter é o conjunto de características que define a sua forma de agir e reagir de uma pessoa. Você viu que eu falei agir e reagir. Porque às vezes as suas ações são crentes. Você age de maneira crente, mas e suas reações? Você quer agir como Jesus? Eu também quero. Mas a gente deveria querer também reagir como Jesus. Qual que é a diferença entre ação e reação? A ação você pensa, a reação é impulso. É algo impulsivo. É eu te chacoalhar e você derramar aquilo que você está cheio. Você nem pensou para falar. Por isso que a Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Isso, o nome disso é reação. A nossa principal referência de caráter é Jesus. Ele é a nossa principal referência de caráter. E para isso, eu vou te ensinar. Quem aqui tem um grifa-texto ou um lápis verde em casa? Todo mundo tem grifa-texto verde? Tem alguém que não tem grifa-texto verde? Vai comprar amanhã. Ou pega do irmão. Peça e devolva depois. Por que o grifa-texto verde? Porque eu vou te ensinar a ler a Bíblia focando no caráter de Cristo. Eu quero te ensinar a, quando você lê a Bíblia, você pega a Bíblia e fala, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou lendo aqui? Não estou entendendo nada. E aí eu vou te ensinar, quando você pegar a Bíblia, um dos seus focos tem que ser o caráter e a natureza de Cristo. Você tem que entender como Deus é. Como é que você quer adorar um Deus que você não conhece como é que ele age? Como é que Abraão ia sacrificar Isaac se ele não soubesse o caráter de Deus? Então você precisa conhecer o caráter de Deus. E como é que você conhece o caráter de Deus? Ele revela o seu caráter na palavra. Então quando você lê a Bíblia, você tem que focar no caráter de Cristo. E qual que é a diferença entre caráter e natureza? Não falo. Quem sabe qual que é a diferença entre caráter? Porque a gente tem que conhecer o caráter e a natureza de Cristo. Qual que é a diferença entre caráter e natureza? Ninguém tem uma ideia, nenhuma ideia, não passou nada na cabeça. O caráter é moldável e a natureza não? Boa. Eu diria que o caráter é a parte de Deus que a gente consegue imitar. E a natureza é a parte de Deus que a gente não consegue imitar. E a gente tem que conhecer os dois. E ser moldado no caráter, não na natureza. Então, se eu falo que Deus é bondoso, compassivo, paciente, misericordioso, tudo isso é caráter de Deus. E você pode imitar isso? Deve. Agora eu falo que Deus é todo poderoso, majestoso, onisciente, onipresente, onipotente. Você tem que imitar isso? Não. Foi aí que teve a diferença entre Lúcifer e Adão. Então, a gente precisa buscar ser igual a Cristo, buscar ser igual a Deus. E a primeira coisa, então, que vocês aprenderam pega a sua caneta verde, quando você for ler a Bíblia, e toda vez que falar sobre o caráter e a natureza de Deus, você grifa de verde, porque a verde é a cor do caráter e natureza verde, entendeu? Você grifa. Para falar, e Jesus foi compassivo com as multidões, compassivo. E Deus é misericordioso, e você grifa. E quando você duvidar de como Deus vai agir na sua vida, você pega a palavra de Deus e caça os verdes. Cadê os verdes aqui? Cadê Deus aqui? Ai, Deus é bondoso. Ai, espero que Ele seja bondoso comigo. Cadê misericordioso? Você precisa facilitar a vida para você, na hora que você estiver nas crises. Então, o primeiro passo é mergulhar na palavra de Deus. E eu te ensinei agora como mergulhar na palavra de Deus, caçando o caráter de Deus. Tá? A Bíblia diz em Hebreus que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que é isso, gente? É um bisturi muito afiado, que divide você no meio, assim. A palavra de Deus te parte no meio. E ela fala, isso aqui é carne, isso aqui é espírito. Então, você precisa da palavra de Deus. Se você não entrou em nenhum plano bíblico ainda esse ano, dá tempo. Eu estou super atrasada no meu e eu sempre estou. Mas, pelo menos, eu estou lá. Eu estou 10 de janeiro ainda. Mas eu estou lá. Sendo firme, um dia eu chego lá.
Você precisa ler a palavra de Deus. Não tem como um crente não conhecer a palavra de Deus. Não tem como. Imagina que Deus pede para você sacrificar Isaac. Você não conhece Deus, você não sabe como é que ele vai agir. Eu tenho vários desafios na minha vida. Quando eu estava vindo aqui para o carro, eu estava lembrando de um desafio. E eu falei, Senhor, oh Deus, Tu sabes das minhas lágrimas, das minhas necessidades. E eu falei, Deus, faz alguma coisa, por favor. E ele me lembrou, falou assim, meu filho, qual foi? Último mês eu fiz o quê? Não só lembrar do meu caráter, da minha natureza. Lembra como é que na última vez que você passou por esse processo, um processo parecido, como é que eu agi? Eu vou agir desse mesmo jeito. Porque meu caráter não muda, minha natureza não muda. Eu fui bom com você no passado, eu vou ser bom com você hoje. Eu fiz tudo o que você precisava para a sua vida ano passado, eu vou continuar fazendo hoje, no futuro, enfim, Deus não muda. Então, o primeiro ponto é leitura bíblica. Para você ter um caráter de Cristo, você precisa de leitura bíblica. Vocês lembram que eu estava falando? Como é que eu vou ter pensamento santo se eu vir pornografia o dia inteiro? Né? Mas está lá no meu subconsciente. Como é que eu mudo isso? Está lá na sua cosmovisão. Como é que você muda isso? Você precisa entender a cosmovisão bíblica. E eu duvido vocês descobrirem como é que a gente sabe qual é a cosmovisão bíblica. Lendo a Bíblia. Como é que você vai ter uma cosmovisão biblicamente embasada se você não lê a Bíblia? As suas opiniões estão sendo formadas pelo TikTok. O segundo ponto é a vida de oração. Porque Deus, gente, Ele se manifesta, Ele se mostra. A palavra de Deus é viva, não é um livro assim morto. Está mais atualizada que o Jornal de Amanhã. É um negócio extremamente vivo, atualizado. A palavra de Deus é viva, mas Deus fala com você no pessoal também, não é só através da Bíblia. Porque na Bíblia não estava escrito que eu ia casar com Mateus. Não estava escrito que Deus ia prover para o meu próximo mês. Não está escrito lá, Amanda, vou prover desse jeito. Não está escrito. Deus se move muito além daquilo. Porque quando Jesus subiu ao céu, Ele deixou o Consolador que ensinaria todas as coisas. Vocês lembram da pregação do Espírito Santo, conhecendo o Espírito Santo? A gente precisa viver com o Espírito Santo. E a oração é o que nos sustenta. Porque a oração é conversa com Deus, é conversa com Jesus, é conversa com o Espírito Santo. E aí, não está escrito lá qual faculdade você tem que fazer na Bíblia. Mas o Espírito Santo te fala. Então, é muito importante você ler a Bíblia. Mas também é muito importante você orar. É como um avião. Qual asa é mais importante? A Bíblia ou a oração? Tira uma asa do avião para ver se ele voa. Não tem como. É tão importante quanto. Passar tempo com Deus. E o terceiro e último ponto é o discipulado. Porque Deus nos fez em comunidade. Tem um motivo para qual Deus nos criou em comunidade, nos implantou em uma comunidade, e Ele falou, é assim que vocês têm que fazer. Porque quando Ele foi criar a igreja primitiva, foi essas coordenadas que Ele deu. E hoje a gente está aqui seguindo as coordenadas da igreja primitiva, né? E evoluindo. Glória a Deus que eles foram fiéis para que a gente possa ser fiel hoje. Então, comunidade é algo que Deus criou. Em uma comunidade, existem pessoas acima de você no quesito para te discipular. Pessoas que já estão nessa caminhada há um pouco mais de tempo, que conseguem te falar, cara, eu passei por isso. E deixa eu te falar, Deus foi fiel comigo, Deus vai ser fiel com você. Pessoas que já passaram por um processo de cura na alma para falar, olha, eu sei como é que Deus cura a alma. E eu não vou curar a sua alma, mas eu vou possibilitar e facilitar a ação do Espírito Santo na sua vida. Os líderes da casa de Deus, eles são facilitadores da presença de Deus. Eles não são Deus na sua vida, mas eles são facilitadores. Pergunta para quem eu discipulo se eu dou alguma resposta. Eu não dou nada de resposta. E eles ficam irritadíssimos. A Sara às vezes fala, mas o que eu faço? Eu não sei, minha filha, tem que falar com você, Deus. Não vai orar. Ela manda os áudios dela e eu nem ouço às vezes. Eu falo, já orou? Depois que você orar, você manda de novo os áudios. Porque a gente tem essa necessidade de substituir Deus, às vezes, por uma pessoa que está aqui mais perto, e eu não quero ouvir Deus, eu quero perguntar para o Daniel, que curso que eu faço, Daniel? Quando o Daniel não é onisciente para saber o que vai ser da minha vida. Então, você precisa de discipulado para caminhar com pessoas. Caminhe com pessoas
que você se inspira na caminhada com Cristo, que você olha e fala, cara, essa pessoa caminha com Cristo de um jeito que eu queria caminhar. Porque se você estiver andando com uma pessoa que você olha e fala, não quero caminhar de jeito que essa pessoa, então né? Ela vai te levar para um lugar que você não quer ir. Então sai do ônibus, né? Você precisa estar com pessoas, e quando eu digo sai do ônibus, é que às vezes você está sendo discipulado pelo TikTok. Você está sendo discipulado pelos amigos da sua escola, que têm a mesma idade que você, que estão na mesma situação que você, estão perdidos tanto quanto, e você está sendo guiado, um cego sendo guiado por outro cego. Quem que está te discipulando? É a palavra de Deus, são os líderes da casa de Deus, que Deus instituiu como líder na sua vida, ou as opiniões do mundo, e o que o mundo fala que eu sou, e o que o TikTok diz que é certo. Então é muito importante para a gente mudar as nossas ações, que a gente... Pensa numa ação que você quer mudar. Pensa numa coisa que você quer parar de fazer. Aquele pecado de estimação que você quer parar de fazer. E começa a pensar agora, todas as vezes que você tentou lutar contra o fruto, e você catou o fruto, amassou ele, jogou ele fora. Deu certo? Essa luta sua tem dado certo? Não dá certo, gente, porque o que importa é a raiz. Então, eu quero que você feche os teus olhos. E você pense nisso. Quais são as ações que você tem tido, que você gostaria de mudar? E pergunta para o Espírito Santo, que às vezes você não lembra, mas pergunta para o Espírito Santo, o que eu preciso mudar em mim que não te agrada? Esse momento é muito sério, gente. Leve ele na seriedade que ele é. Expõe isso para o teu Criador, para o teu amigo. O Espírito Santo vai começar a passear entre os bancos e ministrar no coração de vocês. Contanto que você seja sincera. Vocês lembram que é a oração que te coloca no caminho certo? Ora agora. Peça por misericórdia. É momento de você rasgar teu coração na presença de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha de falar daquelas coisas que ninguém sabe. É você e Deus. Alguns de vocês precisam essa noite fazer um voto com seus olhos. E ter essa aliança com Deus de que você vai olhar para coisas puras. Você vai se cercar da verdade de Deus e não da verdade do mundo.
Existem pessoas aqui que Deus está cercando há tanto tempo, te chamando para mais perto há tanto tempo. Se lança, se joga nos braços de Jesus e fala: Jesus, eu não te conheço ainda como eu gostaria, mas eu quero conhecer. Jesus, talvez eu te conheço pela visão dos meus pais, talvez eu ainda venha para a igreja porque meus pais mandam, mas eu quero te conhecer, não só de ouvir falar, eu quero que os meus olhos te vejam. Existem pessoas que têm falado que Deus está em silêncio. Mas talvez Deus está falando baixinho para você se aproximar para ouvir. Às vezes Deus está te dando a resposta que você quer, mas Ele está falando de maneira bem baixinha para você se aproximar, para ouvir melhor. Porque de Gênesis a Apocalipse, o que Ele quer é relacionamento, o que Ele quer é você perto. Para Ele vale muito mais você aos pés dEle do que você conquistando o mundo. A Bíblia diz que Jesus chorou olhando para Jerusalém, dizendo: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntá-los como a galinha junta os seus pintinhos. E essa é uma imagem que eu quero que você tenha. Jesus tentando te juntar debaixo das asas dele, dizendo: aqui é o seu lugar seguro. Você é minha filha, você é meu filho. Eu quero você aqui. Faça um voto com Deus essa noite. Para de tentar mudar suas ações e vá atrás da sua cosmovisão que está errada. Vá atrás da Bíblia, deixa a Bíblia te moldar. Deixa a oração te transformar. Contempla Jesus e deixa essa ação te transformar. Clama pela presença de Deus na sua vida. Clama por fome para ler a palavra. Até para isso a gente precisa de ajuda. Até para orar a gente precisa da ajuda de Deus. Assim como num casamento, faça seus votos agora com Deus e prometa:
Prometa o que você precisa prometer para Ele. E Ele também vai te prometer algumas coisas. Na alegria ou na tristeza, contigo estarei. Na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, no dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Pai, nós prometemos, assim como num casamento, estar contigo. Nos dias que é fácil levantar as nossas mãos e cantar nós te amamos e gritar para todo mundo que nós te amamos, mas também naqueles dias que dói dizer eu confio em você. Naqueles dias que a gente fala, na minha opinião eu faria melhor, mas eu ainda sou tua filha, eu ainda confio em você e eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós prometemos, Pai, olhar para ti. E apenas para ti. É o Senhor quem diz quem nós somos, é o Senhor quem muda a nossa cosmovisão, é o Senhor que diz quais são as nossas crenças, que estrutura nosso tronco de valores, que nos ensina a tomar decisões, que produz em nós ações, o fruto do teu Espírito. Deus, nós queremos ser igual a ti em caráter. E nós queremos te contemplar na tua natureza. Deus, nós levamos a sério nosso relacionamento contigo. Não estamos aqui de oba-oba, não estamos aqui para buscar benefícios apenas às suas mãos. Nós queremos beijar os seus pés. Nós queremos estar em posição de proscuneo, boca ao chão, rosto em chão, te adorando. Reconhecendo que o Senhor é maior do que qualquer coisa nas nossas vidas. Nós queremos viver um estilo de vida de adoração onde tudo é para o Senhor. Nos ensina, Pai. Nos ensina a ser igual a Ti, porque até para isso precisamos de ajuda. Até para sermos santificados, nós precisamos da Tua ação, do Teu Santo Espírito. Somos completamente dependentes de Ti. Completamente. Assim como um bebê precisa dos pais para sobreviver, nós precisamos de Ti para sobreviver. Porque não há vida longe de Ti, Pai. Nós firmamos nossos votos contigo e nós dizemos, é para todo sempre. Nós te amamos. Amém. Amém. A última coisa que eu queria falar, que eu esqueci, que eu falei que eu ia fazer essa comparação e esqueci, é que está em Romanos 5.
diz: nós também nos gloriamos nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz perseverança, produz esperança. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem muitos de nós que estamos passando por momentos de tribulação, e a gente busca a esperança. Em momentos de tribulação a gente não quer uma esperança, sair desse lugar. E eu te digo, é a perseverança na tribulação que produz em você esse caráter aprovado. E é esse caráter aprovado que te leva à esperança. Que esperança? A glória. A esperança que você está buscando está na perseverança que você não tem perseverado. Então persevere em oração. Persevere pelo romper. Porque dias melhores virão. E esses dias vai ser na glória com o Pai. Amém?